Olá, sejam bem-vindos a mais um Diário de Gestação. Hoje eu vou falar sobre o sétimo mês. Lembrando que aqui eu estou considerando ou contando a gestação em semanas lunares. Isso significa que a cada 4 semanas, ou seja, a cada 4 fases da lua, a gente tem um novo mês. E isso também significa que as 40 semanas, que é a previsão ali de duração da gestação, serão 10 meses, então teoricamente a gente vai ter 10 vídeos aqui, quer dizer, não 10, né, porque eu comecei a fazer a contagem, o primeiro mês, melhor, os 3 primeiros meses eu fiz em um vídeo só, então, mas a gente vai ter ali 5 ou 6 diários de gestação. Então hoje eu vou falar da semana 26, 27, 28 e 29, que equivale ao sétimo mês lunar. E para começar, vou falar um pouquinho como é que foi o mês para mim. Depois eu vou falar algumas coisas que aconteceram aqui, que são algumas especificidades assim, relacionadas à gestação na Europa, porque para quem não sabe, eu moro na Áustria, mas também conheço várias outras gestantes em outros países da Europa, então eu posso falar um pouquinho sobre isso, eu acho que é bem legal. E também falar de outras coisas, como por exemplo, alguma coisa de enxoval que chegou, embora não vou me aprofundar muito nessa parte, porque a gente vai ter um vídeo completo do enxoval mais pra frente, talvez já na semana que vem. Então, daí eu vou deixar por enquanto essa parte mais de lado. Então, para começar, vamos falar sobre como é que foi a gestação para mim nessa semana, ou nesse mês, né? No sétimo mês, no sexto mês, ali bem no meio da gestação, eu comecei a melhorar dos sintomas mais chatinhos no início da gestação, enjoo, mais enjoo, aquela sensação de cansaço e tal, comecei a ter energia. Só que daí veio um problema muito chato que aconteceu, que foi, além da dor no osso sacro-ilíaco, eu comecei a ter inflamação no nervo ciático, que é uma coisa super comum de acontecer. Então, foi bem difícil, foram 2 semanas bem tensas. Eu falei com uma amiga fisioterapeuta, ela me passou alguns exercícios, ajudaram um pouco. Eu também, a minha parteira também me indicou para ir no fisioterapeuta, eu acabei não indo e tal. Daí, em seguida, eu tive consulta com o meu obstetra e ele me passou um anti-inflamatório, eu tomei durante 2 dias e daí melhorou, assim. Hoje ainda tem um pouquinho de dor, mas não aquela dor, assim, terrível. Eu nunca senti uma dor tão forte, tão dolorida, que eu fiquei... teve uns 3 dias, assim, que eu não conseguia levantar ou me mexer ou ficar em uma posição nenhuma, assim, era bem difícil. E daí agora nesse sétimo mês, né, que eu tô contando aqui, já melhorou, né? Então eu tomei o remédio, melhorou, tô me sentindo bem melhor, mas a dorzinha ainda tá ali incomodando, sempre do lado direito, no meu caso. E eu também tenho a dor no sacro-ilíaco, o meu quadril inteiro tá muito dolorido, por baixo, pelos lados, por trás, pela frente. Então isso aí tá me deixando muito desconfortável, assim, na gestação. E isso estava atrapalhando muito o meu sono. Então, né, não sei quem já teve isso. Eu falei com algumas amigas, todas falaram que dormiram bem até o final. E eu tô tendo muita dificuldade agora de dormir. Um pouco que eu sei que é por causa da ansiedade ali que tá começando a chegar perto do parto. E isso mexe com a nossa cabeça, né? Por mais que eu esteja bastante segura com isso, assim, eu me sinto segura, me sinto... Não vou dizer pronta, porque pronta a gente nunca tá pra nada, né? A gente nunca tá 100% pronto. Então acho que é um pouco assim, um pouco prematuro falar que eu tô 100% pronta, mas eu tô me sentindo tranquila em relação ao parto. Tô lendo muito, inclusive eu vou indicar um livro muito legal sobre parto para vocês aqui. E o que tá me atrapalhando mesmo é o sono. Exatamente por causa dessas dores, não só por causa da ansiedade, mas por causa dessas dores que eu tenho. Eu tenho dores no quadril muito fortes, dores na lateral do quadril especialmente, né? Porque o recomendado é que a gente durma do lado esquerdo por causa daquela veia ali que passa ali, que eu não lembro mais, que é uma veia importante, eu acho que é veia que se fala, que é importante ali, então não é legal dormir do lado direito, até porque o meu neném não gosta que eu deite do lado direito, nem de barriga para cima. Ele começa a me chutar e incomoda muito até que eu viro pro lado direito, do lado esquerdo, na verdade, por mais incrível que pareça, ele vive do lado
do lado de cá, mesmo que ele não tenha mais muito espaço, já que ele tá grandão, agora ele já tá com 40 centímetros e 1,5 kg mais ou menos. Não fiz ultrassom agora recentemente, faz umas 3 semanas que eu fiz ultrassom. Eu vou fazer agora, só daqui 2 semanas, uma nova ultrassom para ver o tamanho realmente. Mas ainda assim, o ultrassom não garante 100% que tá o tamanho exato, o peso especialmente, né? Mas pelo aplicativo ali que eu acompanho, ele deve estar com uns 40 centímetros e 1,5 kg. Então, ele ama ficar do lado direito da minha barriga, ele tá o tempo todo do lado direito. E daí ele gosta que eu deito do lado esquerdo e ele fica todo do lado direito. Quando eu levanto, a minha barriga fica toda de um lado só. É muito louco. E dói também, incomoda, assim, os músculos da barriga. Então, é uma coisa bem interessante de se falar. Só que atrapalha o meu sono, né? Então, eu não consigo ficar muito tempo parada do mesmo lado. Eu acabo tendo que dormir, às vezes, sentada ou tentar dormir em outro lugar, mudar. E de hora em hora eu acabo acordando. Às vezes até por vontade de ir no banheiro, fazer xixi, ou às vezes é por ansiedade, eu acabo acordando por sono muito leve, tô tendo um sono muito, muito, muito leve, e acabo acordando porque eu tenho que girar na cama, mas eu também não posso ficar mais do que 15 minutos do lado direito ou de barriga para cima, porque o bebê já começa a incomodar e chutar e ele manda, né? Eu obedeço, né? No caso, tem que obedecer, porque senão começa a incomodar muito. Então, isso está acontecendo nesse momento. Daí outra coisa importante que está acontecendo, que aconteceu nesse mês, foi o exame da curva glicêmica, assim como se faz no Brasil, né? A maioria dos obstetras pedem. Aqui também os obstetras pedem esse exame. Eu fui fazer o exame e eu acredito que eu não fiz um jejum do jeito que deveria, né? As recomendações eram de fazer um jejum de pelo menos 8 horas, de 8 a 12 horas, e eu fiz um jejum de exatamente 8 horas, ou 7 horas e 59 segundos. E a janta, né, minha última refeição antes de fazer o exame foi doce. Então, o que aconteceu? Deu uma alteraçãozinha. Então, a gente tem os níveis ali, né, indicados, e o meu nível de glicemia em jejum ficou 4 pontos acima do máximo. Então, o máximo poderia ser 92 e o meu estava em 96. Significa que ficou acima. Mas os exames de 1 e 2 horas, né, para quem não entende esse exame, o exame de curva glicêmica é assim: a gente vai em jejum fazer o exame de sangue, depois que você tirou o sangue em jejum, coletou o sangue em jejum, você ingere uma bebida com uma quantidade lá de açúcar, né, de carboidrato, e depois de 1 hora eles colhem sangue de novo, daí se espera mais 2 horas em jejum, sem tomar água, sem nada, mais 2 horas eles se colhem de novo e daí eles vão ver qual que foi o pico, né? Como é que o seu organismo se comportou em relação àquele açúcar que foi ingerido. E o meu corpo se comportou muito bem em relação ao açúcar na primeira e na segunda hora, mas o jejum não estava adequado. Então eu tive um probleminha e eles levaram muito a sério. Eu achei muito interessante o quanto que eles levaram a sério esse resultado, porque aqui os médicos são muito, na Europa no geral, os médicos são muito menos invasivos, eles são muito mais, eles assistem muito mais do que realmente aplicam. Eu vejo que no Brasil os médicos são muito mais de passar remédio, de fazer procedimento e tal, e isso me incomoda. Eu gosto mais do estilo europeu, né? Claro que é uma opinião pessoal, mas assim que acontece aqui, assim como também o parto, mesmo o parto hospitalar com protocolos, ele ainda é muito menos com menos protocolo, menos intervenções do que no parto no Brasil, né? É bem mais humanizado todo o atendimento médico aqui. Então, eles levaram bastante a sério e agora eu estou fazendo, bem exatamente nessa semana, eu estou fazendo um acompanhamento com aquele aparelhinho de medição de glicemia, que eu não sei o nome. A gente fura o dedo e daí coloca lá no aparelhinho para ver. Então, 9 vezes por dia, basicamente, eu tenho que medir a glicemia do meu sangue, de acordo com as refeições e tal, e marcando para que eles possam confirmar ali o diagnóstico. Não significa que eu tenho diabetes gestacional no caso, né? Esse é o maior problema, que pode causar problemas tanto para mim quanto para o bebê na hora do parto e tal, mas eu tenho um alto risco de diabetes gestacional. Não tenho ainda, mas pode acabar acontecendo. Então, eu estou fazendo todo esse processo. Então,
Quando o médico viu, né, esse exame alterado, ele me mandou para a maternidade, para o hospital maternidade que tem aqui, e eu fiz um check-up geral lá. Eu achei muito legal, muito interessante. Então, eu fui lá, a médica me fez um questionário, então ela perguntou várias coisas sobre o meu histórico médico da minha família, sobre como é que tá a gestação. Depois eu fiz exame de sangue, fiz ultrassom também para ver como é que estava o tamanho do bebê e tal, o tamanho da cabeça do bebê, ver se ele estava crescendo de acordo com o que é necessário. E também fiz uma consulta com uma nutricionista para me orientar em relação à alimentação. E daí eu descobri que uma coisa muito interessante, que eu tô comendo muita fruta, mais fruta do que deveria. E, então, no caso, ela recomendou para mim comer 2 porções de fruta, 2 porções, tipo, duas palmas de fruta, assim, 2 mãos cheias de fruta. E eu tô comendo muito mais, umas 10 vezes isso. Então, isso aí tá me fazendo ganhar muito peso. Isso por quê? Porque desde o começo eu sempre tive uma alimentação muito saudável. Desde antes, né? Eu sempre tive uma alimentação bastante saudável, mas desde o início dessa gestação eu não conseguia comer nada industrializado, nada de gordura, nada de muito doce. Eu queria só comer verdura, fruta, legumes, carne feita em casa. Até fiquei com ânsia, com nojo de qualquer comida de restaurante, e isso me fez então cozinhar muito mais em casa e fazer muito mais coisas saudáveis, além do que eu já fazia. Só que a quantidade de alimento que eu ingiro, especialmente fruta, que tem frutose, né, que é um açúcar, tá em excesso. Então isso me fez alcançar nesse momento o peso que eu gostaria de alcançar no final da gestação. O médico não falou nada em relação ao meu peso até hoje, tá tranquilo. Só que eu me incomodo com isso, porque eu queria alcançar o final da gestação com esse peso máximo, que é o peso que eu já tô agora. Mas eu não sinto que eu engordei, eu sinto assim que a minha cintura ainda tem uma cintura, eu sinto que o meu rosto não tá tão enorme quanto parece em relação ao peso da balança que a gente vê. Então, não sei o que que é, mas realmente ali tem, né, eu aumentei, eu acho que realmente está relacionado a inchaço mesmo. Eu tenho uma tendência muito grande de inchar, já sempre tive, né, no período pré-menstrual e tal, então eu acredito que tem a ver com isso, né, muito inchaço. Eu vejo pela quantidade de celulite, né, muita celulite eu acabo tendo, justamente por causa desse inchaço, né, desse excesso de líquido no tecido. Então, uma das coisas que eu também tenho cuidado é relacionado à ingestão de água. Eu tenho ingerido muita água. Fora isso, tá indo tudo normal. Então, agora a gente está no final do ano, né? Agora a gente estamos nos últimos dias do ano de 2022. A partir da semana que vem, da outra semana, eu vou começar então agora a fazer o acompanhamento com a parteira, já que eu quero fazer um parto numa casa de parto, não na maternidade, eu não quero no hospital, eu quero fazer um parto o mais natural possível. Então, dessa vez, a gente vai tentar fazer um parto na casa da parteira. E para isso, ela vai fazendo um acompanhamento a partir das 31 semanas, que é o caso que eu tô agora. No dia que eu tô gravando esse vídeo, eu acabei de fazer ontem 30 semanas. Então, a partir de agora, a gente vai ter acompanhamento, fazer massagem, fazer exercícios para que o bebê encaixe, para que eu prepare cada vez mais o meu corpo para o parto. Outra coisa que eu também não falei, que é bem interessante falar, é que antes da gestação eu estava fazendo muito exercício, estava super ativa, só que daí quando eu engravidei eu fiquei muito cansada, né, muito debilitada, e eu parei, assim, basicamente parei, eu tentei, mas não estava com a frequência. Daí depois veio o problema ali do nervo ciático. Eu estava um pouquinho mais ativa, mas aí eu tive que parar de novo, e agora eu tô retomando, né? Já faz algumas semanas que eu tô retomando os exercícios. Então eu tô fazendo yoga pré-natal em casa mesmo. Sempre que dá eu tô fazendo caminhada e tô fazendo os exercícios com a bola, né? Que é aqueles exercícios próprios ali para fortalecimento do músculo pélvico ali, tudo para ajudar no trabalho de parto, também na dilatação e tudo mais. Outra coisa que aconteceu nesse último mês foi que eu terminei de comprar todo o enxoval
Na verdade, ainda faltam alguns itens como carrinho, bebê conforto e tal, mas já estão escolhidos, né? Agora é só ir lá na loja e fazer o pedido. Eu vou fazer isso ainda nessa semana ou na semana que vem no máximo, porque demora às vezes a entrega e tal. Mas basicamente eu terminei o enxoval e eu vou postar então esse vídeo provavelmente na sequência desse diário aqui. Então eu nem vou mostrar as coisas extras que vieram, assim como eu fiz nos outros diários. Então eu vou mostrar um vídeo completo com todos os detalhes, com a lista do enxoval. Inclusive eu tô deixando as listas do enxoval em todos os diários. Eu comprei basicamente tudo na Amazon ou na H&M. Então eu tenho um link de tudo para poder passar para vocês, para mostrar o que eu comprei, o que eu não comprei, e daí no próximo vídeo vocês podem conferir isso, né? Até uma indicação aí de para quem quer fazer enxoval na Europa, de marcas, de lojas, de tudo, né? Tá bom? Bom, então é isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado desse diário. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade que você gostaria que eu respondesse no próximo diário, fique à vontade para perguntar. Que agora no próximo diário, daqui 3 semanas, vai entrar o próximo diário. A gente vai ser o diário do 8º mês lunar. E depois o 9º e talvez um 10º, não sei do 10º, provavelmente daí eu vou vir aqui com o neném já no colo, né? Mas basicamente é isso, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo que você assistiu até aqui, para mim saber. E como eu falei, se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa, uma ideia de vídeo também, fique à vontade para comentar aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!